Ok, agora vamos à aula. Preparo de superfície e perfil, medição de perfil de rugosidade. A aula foi revisada. Deixa eu compartilhar aqui uma tela para nós podermos caminharmos juntos. Vamos lá. Deixa eu abrir ela aqui, né? Bom, vamos lá. Fazer um teste que está funcionando aqui. Eu vou recompartilhar, que é para não haver dúvida no Pinguelo de Maria. Vamos embora. Inspeção de preparo de superfície. Antes de qualquer método de preparo de superfície, da aplicação da primeira demão de tinta, a superfície deve ser... Essa é a máxima para qualquer especificação do sistema de pintura em suas condições de esquema, condições de esquemas e de sistemas. A superfície deve ser examinada contra a presença de traços de óleo, graxa, sais e outros contaminantes que devem ser removidos de acordo com os requisitos da ABNT, inspeção visual, né? 15, primeiro 15.185, fazer a inspeção visual para determinar os pontos. Depois eu aplico a 15.158, limpeza química, solventes, engraxantes. Isso aí é o primeiro passo para qualquer esquema de pintura. Estudo de caso, descreva um esquema de pintura completo. Começa com isso aí, com esse item aí. Nas condições gerais de todas as normas. Deixa eu tirar aqui esse... o vídeo, para você não ficar vendo minha cara feia. Ok. Vamos lá. Grau de temperismo de superfície de aço sem pintura, conforme definições descritas na ABNT, NBR 7348, que é mais ou menos copiou a N9 Petrobras, né? E padrões visuais da ISO 8501. Se não pintarmos aí, o resultado é esse aí. Se o revestimento for mal especificado, o resultado é esse aí. Grau A, superfície do aço completamente coberta de carepa de laminação intacta e aderente, com pouca ou nenhuma corrosão. Quando você vai ser examinado na certificadora, ele vai te dar a placa, pode te dar uma grau A. Aí você tem que observar, junto com o padrão fotográfico da ISO 8501 que ele vai te dar, comparar a foto com a chapa que ele está te dando, você tem que saber, você tem que poder ver o que está escrito aí. Ó. É um aço completamente coberto de carepa, 100%. Ou com pouca ou nenhuma corrosão. Superfície de aço com princípio de corrosão atmosférica, do qual a carepa de iluminação tenha começado a se desagregar, se soltar. Grau B. Grau B, eu tenho alguma quantidade de carepa fortemente aderida, mas tem algum percentual nessa superfície onde a carepa se desprendeu. Grau C. Superfície de aço da qual a carepa de laminação foi removida pela corrosão atmosférica ou possa ser retirada por meio de raspagem, podendo ainda apresentar alguns alvéolos
visíveis. Pouquíssimos alvéolos. Muitos alvéolos, eu já vou para o grau D. Completamente, densidade e intensidade grande de alvéolos, grau D. Grau C, posso encontrar alguns poucos alvéolos, mas a carepa de laminação tem que estar totalmente removida e tem que ter uma corrosão uniforme. No item 1, aqui vai um bizu, uma senha, pega essa senha. No item 1.1 da N13, descreve todas as referências da Petrobras para aplicação de esquema de pintura nas condições gerais específicas. Estudo de caso, pintei uma estrutura metálica no interior de uma refinaria a 40 graus da temperatura ambiente, que vai trabalhar. Vamos lá. Aí eu vou no item 1.1, estrutura. Aí eu começo a ler aqui desde o início. Quando eu chegar onde eu quero, ó, estruturas metálicas, ver Petrobras N1550. O estudo de caso começa com pintei uma tubulação na sonda terrestre. Uma tubulação que será instalada na sonda terrestre. Que nome eu vou ver? Se é uma sonda, eu vou para 2104. Ou, possivelmente, pode ser também a 442. Né? Talvez a 442 contemple esse estudo de caso. Você tem que verificar e se certificar disso. O inspetor ele tem que passear das normas, ele tem que saber manuseá-las, ele tem que saber navegar nessas normas. É sempre a N13 perto dele, que a N13 é a referência, como se fosse uma bíblia da pintura industrial. 2 livros que eu carrego comigo. O livro da norma Petrobras e o livro do professor Vicente Gentil Corrosão. Se ele me dá aí um tanque, pintura de chapa externa de um tanque, aí eu vou na norma, aqui, N2913. Começo pelas condições gerais, depois vou para as condições específicas. Isso aí é o padrão visual fotográfico do grau A. Uma laminação aqui completamente aderida, intacta. Não tem nenhum ponto de corrosão aí. Esse é o grau A. Quando você for fazer a sua certificação, na prova de estado inicial de corrosão e preparo de superfície, você vai usar o padrão fotográfico da ISO 8501. Não se esqueça disso. Grau B. Percebemos que ainda temos aqui, ó, arepa de laminação fortemente aderida, em pontos dispersos, mas com bastante intensidade. Né? E temos também grau de corrosão C, espalhado por aqui, processo corrosivo. Então, ela não é C e nem A, ela é B. Aí o grau C, onde toda a carepa de laminação já se desprendeu. Isso é o mais fácil de ver, que eu acredito. Né? Esse é o A, né? E o D também, porque quando é D, eu percebo já a perda de material, os buracos, os alvéolos. Buraco, ignorantemente fora da disciplina aqui 56, a terminologia que chama de alvéolos. Eu sempre que usar sempre a terminologia da disciplina da posição. No caso da pintura, a BNT-NBR 1556. Grau C, toda a carepa se desprendeu, porém eu já percebo vários alvéolos. Grau de superfície pintada, aí eu uso a STM D610, que me define como um gráfico que a norma me apresenta. No grau 8 é uma pintura intacta, quase intacta, com corrosão de 0,1. As diferenças vão nessa taxa de corrosão que está disposta na superfície. Ó. O grau C, eu tenho menos de 1%, mas tenho mais de 0,1%. O grau A, podendo ter até 10% de superfície com corrosão. O grau 2, pintura cheia de defeito, calcinada, empolada, manchada, oxidada,
podendo ter, opa, começou a gravar, 33% de sua superfície com corrosão, bolhas, tinta solta, etc. 33% seria um terço da superfície. Grau zero, 50% da área sem aderência, formação severa de corrosão, pitch e alvéolo. O grau zero é o pior de todos os graus. ASTM D 610. Aqui nós podemos classificar essa superfície aqui como 2, né? Tem 33% ou mais. A STM D 610, o gráfico que ela nos apresenta é esse aí. É difícil você ter uma foto daquela que eu te mostrei agora anteriormente, ó, essa aqui, e usá-la como padrão. O cara tem um aí que vai ver 33%, outro vai ver 20%, outro vai ver 10%. É um tanto quanto subjetivo, né? Matemática subjetiva. Os percentuais de enferrujamento foram especificados em conformidade com aquele gráfico da STM D 610. A distribuição em pontos e falhas dessa inerente a esses graus de enferrujamento deve ser considerada na avaliação, ó, grau de preparação de ferros de aço por meio de jateamento abrasivo, conforme a BNT 8501. Aqui nós vamos entrar para os padrões de jateamento abrasivo. SA1, eu não faço grau A, porque o SA1 não remove carepa, porque ele é um jateamento abrasivo ligeiro, onde o operador, o jatista, ele passa a mão mais rápido, usa um abrasivo mais de uma granulometria menor, porque o custo do SA1 é bem menor do que o SA2 e assim sucessivamente. O grau SA2 também não faço o A, o SA2 jateamento, só B, C ou D, cai na prova isso aí. Ela te dá uma placa dessa, como, por exemplo, essa daqui, ó. C, esse grau C, essa do meio. Aí ele vai te perguntar qual o perfil de cor, qual é o padrão de jateamento dessa chapa. Aí eu vou ver aqui um SA2,5, um SA2, correto? Estou vendo um SA2 e ele me pergunta qual seria o estado inicial de corrosão antes do jato dessa chapa. Qual seria, hein? Se no jato SA2 eu não posso fazer jato A, né, eu tenho que dizer que é o C, ou poderia ser o B. Eu só sei aqui que é o C porque eu estou vendo aqui. Mas se eu te perguntasse qual poderia ser antes de jatear, você me diria que é B ou C. D não, porque não tem alvéolo, nem A, porque o SA2 não faz carepa. Da mesma forma que o SA1. O SA2,5 eu já posso remover carepa de laminação. O grau A eu já tenho um abrasivo adequado e o jatista já vai usar a mão dele, vai parar mais a mão para obter esse padrão aí. E o 3 é o 100% de limpeza, né? Onde que você remove todos os contaminantes 100%, ou pelo menos deveria. Tanto no grau A, B ou C. Você vê uma superfície limpa, completamente limpa, 100% limpa. E eu posso fazer esse tratamento nos grau A, B, C ou D. Os padrões são WJ1, WJ2, WJ3, WJ4. O WJ1 seria, se comparado ao jato SA3. O WJ2 ao SA2,5, o WJ3 ao SA2 e o WJ4 ao ligeiro. Só faço... E do jateamento eu não removo carepa, então só faço no C e no D. No C e no D. Por que eu não faço no A? Porque não remove carepa. Por que eu não faço no B? Porque não remove carepa. E o grau B ele tem bastante carepa aí. Então, eu só faço no C e no D e em condições com pintura de manutenção, que é a condição E, condição F, G, H. Tá? Então, tem ali os padrões visuais. C, WJ1, vai até o H, WJ1. Depois, WJ2, WJ3, WJ4. Nas provas de verificação do inspetor, não cai, pelo menos do SEBRAP não cai, ainda não tem chapa hidrojateada, mas é bom o cara se familiarizar com esse padrão. Preste rust é aquela coloração metálica fosca do aço imediatamente após o jato, ele vai oxidando lá também.
chama-se flash rústico, ligeiramente amarelado. Ele é fraco quando começa, vai passando um pouquinho de tempo, ele fica moderado e depois ele fica intenso. Eu só posso aplicar tinta na condição do flash rust leve. E a tinta adequada. Para hidrojateamento, tem as suas tintas específicas. O flash rust é uma oxidação superficial após o hidrojateamento, que dependendo do tempo que vai ficar, sem você cobrir esse hidrojateamento, ele pode ser, como eu lhe falei, leve, moderado ou severo. O leve representado pela letra L, o moderado com a M e o severo com a S. Não é com a S, é com a H. Não me pergunte por que acho que em inglês severo é com a H. De acordo com os padrões fotográficos da SSPC 24 ou ENACE 27. Certo? Aí tem os padrões de flash rust. Aí você vê depois, como é que eu mando para o aluno também essa norma aí da NACE e da CISA. Então, a tinta que eu uso para aplicar sobre superfície tratada por hidrojateamento, ela tem que ser tolerante às condições do substrato após esse hidrojateamento. Aqui está escrito errado, aqui, ó. Aqui tem que ser hidrojateamento. Nestes casos, a superfície pode apresentar seca com umidade residual ou molhada, podendo ou não apresentar oxidação superficial, flash rust, que a tinta aguenta, a tinta suporta. Havendo formação de oxidação superficial, flash rust, em grau moderado ou severo, a superfície deve receber um novo tratamento tipo assim, WJ4, lavagem forte, com pressão alta, para assim depois então aplicar a tinta. Com escova de aço ou lavagem de água doce a alta pressão antes de receber a tinta de cima. Vou falar raspagem ali, mas dependendo da área da pintura, né? Padrão de tratamento de pressão visual do aço após a preparação manual ou mecânica. Aí, para tratamento mecânico, eu tenho a NBR que me reza as determinações de acordo com a NBR 15239, ou SSPC SP11. E os padrões fotográficos, para eu comparar e verificar se estão de acordo, eu uso também na ISO 8501. ST2 é um padrão visual, ST3 é um padrão visual. ST2 é um padrão visual de um tratamento manual, com ferramentas manuais. E o ST3 com ferramentas mecânicas. Porém, eu posso fazer um tratamento mecânico com ferramenta manual. Uma lixa. O cara me deu uma pequena superfície, me dá umas 2, 3 lixas, mandar eu remover toda a sujeira que não seja carepa. Com uma lixa, eu vou chegar a um ST3. Tratamento de superfície de aço com ferramentas manuais mecânicas, conforme a BNT, já falamos que 239. Vai me dar alguns exemplos aqui, ó. Um compreende. Eu removo carepa de laminação solta, ferrugem, pintura antiga solta e outros materiais estranhos. O método compreende emprego manual de escovas de lixo, rafadores e aplicadores ou outras ferramentas manuais de impacto ou a combinação das mesmas. Caso de repintura, raspar toda a pintura antiga não aderente. A máxima da pintura diz que pintura fortemente aderida num trabalho de manutenção deve ficar lá. Se ela está fortemente aderida, deixe ela lá. Cordão de solda, sempre nós temos que ter maior cuidado naquela área que já sente ele de 25 a 30 milímetros, e não é na área termicamente afetada na soldagem, onde houve mudança de configuração do material. Aqueceu, esfriou, aqueceu. Então, ali é bom fazer um recorte a trinche. Recomendo os cuidados especiais no cordão de solda, qualquer falha nesse caso pode acarretar logo ali no início do processo corrosivo. ST2 é o tratamento manual, que eu posso fazer no grau B, no grau C e no grau D. No grau A, não. Eu não posso fazer ST2 no grau A. Mesma coisa é o ST3. Aqui é um tipo de exemplo de ferramentas manuais.
O ST3, completamente isento de contaminantes sólidos, removido mecanicamente. Eu posso também fazer no A. Não, no A não, só B, C ou D. Não posso fazer no A nem B, nem C, nem D e nem ter parceiro de loja. Tratamento de superfície de ferramenta mecânica, alguns exemplos aqui, vamos ver. Lixadeira, rotativa, agulheiro, ST3. Padrão é esse aqui. Padrão é esse aqui. Que o cara caprichou, né? Percebe aqui que, se prestar bastante atenção, você ainda vê uns pontinhos escuros, que é um processo corrosivo ali. Uma oxidação ou reoxidação. Tem. ST3 tem. ST2 tem que ter. SPC, SP11, que é um rotary flap, com os arames de bastante resistência, não emite centelha, né? Por incrível que pareça, que produz um perfil de rugosidade. Até 40 micrometros já obtivemos com essa ferramenta. Aí as definições de flash rust, moderado, intenso, severo, procedimentos de execução de determinadas com grau de preparação de superfície de aço, indicação dos produtos químicos e materiais utilizados na execução da limpeza prévia, conforme a BNT 1558, que é a norma de contaminação química, limpeza com solvente, limpeza química, desengraxante, remoção de óleos, sais e graxas. Perdão. Tipo de equipamento a ser utilizado no procedimento de superfície por licitação de filtros tem que estar contido no procedimento. Tipo de granometria do abrasivo, qualidade da água, pH, né? Quantidade de inibidores de corrosão. Se for o caso de estar sendo liberado o uso de inibidor, e qual é o tipo de inibidor, porque tem que atender às regulamentações ambientais. Método de avaliação de condutividade referente aos contaminantes iônicos do abrasivo novo e reutilizado é conforme a STM 4940. Procedimento de limpeza final após o preparo da superfície e antes de aplicar o sistema de pintura. Determinação do teor de sais solúveis sobre a superfície jateada e hidrojateada ou os dois, antes do início da pintura, conforme estabelecido na ISO 85026 e 85029. Após o jateamento da Brasil seco, a superfície deve ser limpa imediatamente com água comprimido limpo e seco. Aspirador ou escova limpa. No caso do hidrojateamento ou jateamento abrasivo úmido, a superfície deve ser rigorosamente limpa por jato de água doce potável. Remover resíduos de abrasivo, sais, água remove sais. A máxima, de novo, redundante, para a gente poder gravar isso. Antes da aplicação da primeira demão de tinta, a superfície deve ser verificada novamente, conforme a 1535, se existem presenças de traços de óleo, gás, sujeira, que deve ser removida de acordo com a BNT 15758, que é a norma que me diz como eu devo remover aquela graxa, aquele óleo, aquela gordura, quais são os materiais. O ar comprimido utilizado no hidrojateamento, ele tem que estar isento de umidade e óleo. Então, a gente tem que estabelecer os pré-requisitos de procedimento da ASTM D4285. Trabalho de preparação de superfície por meio de jateamento abrasivo seco ou úmido e hidrojateamento deve ser feito de modo a não causar danos às etapas já executadas. Eu não posso jatear uma peça, pintar, e do lado dela, daqui a pouquinho, eu não espero o intervalo de repintura, e já estou jateando uma outra peça. Vou contaminar aquela outra que eu pintei há pouco completamente. Vou impregnar de abrasivo. O reinício do serviço de preparo de superfície só deve ser feito quando a tinta aplicada na área adjacente estiver, no mínimo, seca
na qual não haja possibilidade da impregnação do abrasivo, conforme eu falei, e nenhuma outra partícula sólida. Eu não devo iniciar trabalho de ateamento abrasivo seco quando houver expectativa de chover, óbvio, nevoeiro ou bruma, ou quando as superfícies não estiverem a uma temperatura de pelo menos 3 graus acima da temperatura do ponto de orvalho, ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85%. O jateamento abrasivo seco, a aplicação da tinta de fundo deve ser feita no menor prazo de tempo possível, enquanto a superfície jateada estiver atendendo ao padrão. No dia seguinte, se eu chegar lá para inspecionar uma superfície jateada no dia anterior, estiver dentro do padrão, do critério de citação, eu pinto. No hidrojateamento, não. Eu tenho que pintar o mais rápido possível, porque aquela superfície foi molhada e ela, numa condição lá, na temperatura ambiente, sobre a presença de oxigênio, com a umidade que já existe nela, o processo corrosivo é rápido. O intervalo, então, decorrido do tempo da lavagem da superfície com água doce e a aplicação da tinta deve ser o menor possível. Correndo flash rust além do leve, repassar com WJ4, antes de pintar. Eu tenho uma tabela antes de jateamento abrasivo, que eu tenho parâmetros a serem seguidos com relação à inspeção, método, quando fazer e os critérios de aceitação. Antes do jateamento e depois do jateamento. 2 tabelas, uma para antes e outra para depois. Efetuar também medição de teor de sais conforme a seguir. Áreas imersas, eu devo ter lá, caso de tubulação de perfil microbiário, região atmosférica, aula marítima, instalação offshore, uma medição a cada 25 metros quadrados ou cada 25 metros linear, no caso de tubulação ou perfis. E aí ele fala sobre o teor de sais na região atmosférica e contaminação por pó. A superfície deve ser menos que 7 UG por centímetro quadrado e 10 UG no critério SC2. SC1, todos os níveis não têm que ser eliminados. No SC3, eu suporto até 50 microgramas por centímetro quadrado. Agora vamos entrar em perfil de rugosidade. O medidor da película de perfil de rugosidade é mensurar a altura do picos e profundidade dos vasos. O aparelho ele objetiva isso. Se for especificado um requisito de perfil, é dever do inspetor garantir que esses requisitos e especificação sejam cumpridos. É mandatório. E isso posso fazer de 2 maneiras, medindo usando medidores ou sem fita réplica, que não é o caso. Nas provas de certificação, nós usamos o analógico, a agulha, nem o digital usa. Comparadores também não usamos, mas é bom saber como é que ele funciona. São padrões visuais metálicos que eu posso compará-los ao jateamento que eu procedi. Entendeu? Então, esses aparelhos, essas placazinhas aqui, ó, com essas hélices de ventilador, eu coloco em cima do meu tratamento, dessa forma aqui, ó, e determino qual o perfil que está aqui, qual o padrão que está aqui. Esse daqui é o 5,5, 125 micrometros. E esse outro tipo também aqui, ó, que é basicamente parecido, né? Com esse aqui, eu diria que é igual, né? Método de comparação, o perfil de rugosidade, determinando se a rugosidade, de acordo com a recomendação contida na N9 e a BNT-NBR 15488, que é a norma de medição, obtenção do perfil de rugosidade de jateamento abrasivo. No 9H, tabela 2, após jateamento. Você obtém o padrão de perfil, você obtém o perfil de rugosidade após jateamento. Isso é óbvio, né? Efetuar a medição do perfil de rugosidade no primeiro metro quadrado da área jateada ou no primeiro metro linear, no caso de tubulação, ou perfis.
Prosseguir com essas medições a cada 30 metros ou 30 metros lineares ou quadrados, efetivamente. Após o jateamento abrasivo seco ou úmido ou hidrojateamento com abrasivo, vê a nota 2. Nota 2, na tabela diz: como alternativa ao jateamento abrasivo, o hidrojateamento a alta pressão com abrasivos especiais pode ser utilizado para abrir perfil de ancoragem ou remover carepa aderente nos graus A e B. Eu já disse lá anteriormente que no grau A e B eu não faço jateamento, a não ser que eu adicione a eles abrasivo. Tá? Critério de aceitação, eu vejo nota 3. A nota 3 diz: o perfil de rugosidade deve ser sempre especificado na norma Petrobras, escrita no item 1.1, falei lá na frente, logo no início, né? Da N13, ou especificação técnica de algum consultor, de algum técnico, aprovado pelo cliente, pela Petrobras. Cada norma de pintura especifica o perfil de rugosidade. Em geral, o perfil de rugosidade de superfícies externas é de 50 a 100, interna de 70 a 100. Se eu não me engano, interna, com exceção do tanque de lama interna, que é 50 a 100 também. O medidor é posicionado no aço, aplicando uma ligeira pressão para permitir que a base da plana do medidor se assente firmemente no substrato. Tem que pegar o aparelho, que eu vou ver uma foto dele há pouco, montar, zerá-lo numa placa de vidro. O examinador ele vai me dar um aparelho desmontado, tá? Com a chavinha e a plaquinha de vidro, para que eu possa zerar o relógio interno e zerar o relógio externo, o ponteirozinho menor e o ponteiro maior. O aparelho ele é entregue desmontado, você deve montá-lo ajustando zero numa placa de vidro. É preciso zerar o medidor sempre antes do uso do instrumento de uma placa de vidro. Ok? Não esqueça. Esse é o aparelho. Eu tenho aqui, ó, as dimensões do relógio. Sua parte maior externa e aqui o relógio menor. Alguns são de 2 em 2, esse aqui é de 2 em 2. E o de fora é de 1 em 1. 1 milímetro, né? 1000 micrômetros. Não 1/10 de milímetro. Né? Vamos lá. Esse aqui é o mais usado, mais moderno. Esse aqui é mais antigo um pouquinho. Da maneira como o cara pega o instrumento, como coloca ele sobre a superfície, uma só vez, uma no centro e 4 nas diagonais. Uma em cada diagonal, mais 4. Somam 5, divide as 5 que somou, e o que eu obter de média é o perfil que eu obti daquela superfície que eu estou inspecionando. Tipo agulha, deslizante, o aparelho tem que ter exatidão de pelo menos 5 micrômetros. Execução: ajustar ao zero, conforme nós já vimos, e efetuar a medição do perfil de rugosidade no primeiro metro quadrado. No caso dele me dar uma placa, é o primeiro metro quadrado. Deu naquela placa, tem uma área 20 por 20, eu vou medir uma no centro e uma em cada diagonal. São 4 diagonais, 5 medidas. Soma as 5 e divido por 5. Aí prossigo, se fosse o caso de continuar a inspeção, a cada 30 metros quadrados ou metros lineares. Ali eu só vou fazer uma vez, porque ele me deu só uma placa. Selecionar as regiões de medida de acordo com o estabelecido na 4.2. Cada região selecionada deve fazer 200 milímetros, 200 milímetros, 20 centímetros por 20 centímetros. Deve ser efetuadas 5 medições, uma no centro geométrico e as outras em suas diagonais. As medições citadas devem ser feitas pelo posicionamento do rugosímetro dos pontos indicados, evitando-se não deslize a agulha do rugosímetro sobre a superfície, principalmente no dia da prova, principalmente na frente do dono do aparelho. Você vai cegar a ponta da agulha. O valor do perfil de rugosidade obtido pela média aritmética de 5 medições efetuadas. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso aí. Meu nome é José Maurício Gambini. Meu telefone e WhatsApp é 2198275076 e 22-2023-4013 é o fixo. Eu desejo a vocês um forte abraço. Estamos juntos. Muito obrigado e até a próxima.